Se você tem vontade de fazer au pair na França, esse vídeo com certeza vai te ajudar. No vídeo de hoje eu convidei a Regiane, que é au pair em Lyon, na cidade de Lyon, na França, para vir aqui contar um pouquinho da história dela e contar um pouco sobre o programa de au pair para vocês. Para vocês terem uma ideia, ela já teve aí 4 rematches, né, no processo dela de au pair. Então ela realmente tem muitas dicas aí para futuras au pairs. Eu espero muito que vocês gostem. Oi gente, meu nome é Regiane, eu sou au pair aqui na França, na cidade de Lyon, e eu vou contar pra vocês como foi que eu decidi vir ser au pair aqui. Bom, foi em março de 2018, tava procurando na verdade como formas de vir pra cá, pra França, porque eu sempre gostei muito, sempre adorei francês, comecei a estudar o francês na verdade em 2012, e aí desde então eu comecei a gostar muito do idioma, e a professora falava muito da França e tudo mais, e aí eu comecei a criar um amor assim pela França. E aí eu queria muito vir pra cá. Então quando foi março de 2018, eu comecei a dar uma pesquisada em valores ou até mesmo intercâmbios pra ver se eu conseguiria vir como turista, né, só pra fazer turismo, essas coisas, ou como intercambista. E aí, como intercambista tava muito caro, mas como turista tava, tipo, absurdamente caro. E aí nisso eu comecei a pesquisar, até que, cara, isso foi um sábado de março, e aí eu simplesmente deixei pra lá, falei assim, ai, tá muito caro, não vai rolar. Até que no dia seguinte, no domingo, fui pesquisar de novo, e aí eu não sei como achei esse intercâmbio de au pair. Comecei a pesquisar mais pra entender o que seria, se eu poderia fazer e tudo mais, até que me encaixei nos requisitos, que são pra vir pra cá, pra França, tá? Ter entre 18 e 30 anos completos, falar o idioma, ter pelo menos nível básico, no caso. O que mais? Gente, porque assim, pra cá realmente não tinha muita coisa. Não é como os Estados Unidos, por exemplo, que você precisa de muita coisa, né? Como carteira de motorista, que é obrigatório, enfim. Pra cá era uma coisa assim muito mais básica. Então, olhando os requisitos, eu tava tipo assim, não, consigo fazer, isso é possível. Então eu comecei a seguir pessoas no Instagram, que eram au pairs aqui na França, e também no YouTube. Comecei a ver vídeos e tudo mais. Até que achei uma au pair, que ela tava explicando tudo bem bonitinho, e eu olhei aquilo e falei assim, isso é pra mim, isso é muito pra mim. Como foi que eu fiz pra vir pra cá? Bem, eu olhei o site Au Pair World, que é lá que a gente faz o nosso perfil e tudo mais, e pode procurar famílias, como também você pode vir por agência. Inclusive, essa menina que eu comecei a seguir, ela veio por agência, mas eu vi que não era uma coisa obrigatória, e foi até bom que eu achei uma outra au pair também, que ela não veio por agência, porque a agência, gente, é carinha. É carinha, e não compensa. Na verdade, sendo bem sincera com vocês, não compensa. Vocês conseguem fazer realmente pelo Au Pair World muito tranquilo. O que eu fiz? Criei meu perfil e comecei a pensar no próximo passo. Eu precisaria do quê? Ter pelo menos um nível assim melhor de francês, porque eu comecei a estudar em 2012, depois eu parei, então eu precisei voltar aos estudos e tudo mais. E claro que, querendo ou não, isso envolve um pouco de dinheiro. Eu queria muito tirar minha carteira de habilitação antes de vir. Mesmo que não fosse obrigatório, eu achei que fosse necessário para mim, então eu tava indo atrás disso também. Aí eu deixei meu emprego e tentei procurar trabalhos voluntários, essas coisas, mas assim, como era pra vir pra cá, onde você não precisa comprovar a experiência com criança, eu não tinha um papel assim que me fizesse levar na escola e mostrasse e dissesse tipo assim, preciso ter umas horinhas só pra ter experiência, que não sei o que. Não tinha como fazer isso. E aí era mais uma coisa boca a boca tentando explicar. E aí não rolou. Mas bom, não consegui fazer isso, porém eu tinha experiências pessoais, né? Eu tenho 3 sobrinhos e uma irmã. E a minha irmã e a minha sobrinha têm a mesma idade, 15 anos. Os meus sobrinhos são menores. Então, tipo assim, eu tinha uma experiência com bebê, com adolescente e com um meio termo disso, entre bebê e adolescente. Então, assim, era uma coisa que tava ok, era isso que eu ia colocar no perfil e tudo mais. Então, o primeiro passo foi esse, foi criar o perfil, depois ir atrás das coisas que eu podia, assim, por fora, que não era obrigatório nem nada. Foi exatamente um ano depois, março de 2019, que eu encontrei a minha família. Eu comecei a pesquisar, a mandar mensagem e tudo mais. E aí, gente, uma coisa importante é, assim, não fiquem chateados se de repente vocês mandarem mensagem e as famílias começarem a falar muito não. Poxa, isso é normal, você vai ter muitos nãos antes de ter um sim, depende, mas eu tive muitos nãos até chegar no sim, e foi normal. Claro que eu fiquei chateada e tudo mais, mas como eu ouvi as pessoas falando, não fiquem chateados, vai acontecer, que não sei o que, tava seguindo esse conselho. E aí, essa família, na verdade, me contactou, eles me mandaram mensagem, eles falaram que gostaram do meu perfil, queriam saber se eu poderia conversar com eles e tudo mais, comecei a conversar. Era uma família que morava longe aqui, não era muito perto do centro, na verdade, agora onde eu tô, essa família mora uns 40, 50 minutos
de trem, carro e trem. Então, assim, era um pouco longe, mas assim, eu fiz a chamada, na videochamada com essa família, e eles pareceram ser muito legais. Então eu fiz o quê? Aceitei. A gente deu match, e aí agora eu vou contar pra vocês uma coisa assim, doida que aconteceu no meio desse intercâmbio, na verdade. Porque assim, a gente teve esse match, vim pra cá em agosto de 2019. E aí eu fiquei com essa família 1 mês e 1 semana. Entramos em rematch. Primeiro, o que é o rematch? Uma das partes, no caso, decidem romper o contrato, então vocês pedem rematch, ou vocês pedem pra família, ou a família pede pra vocês. Normalmente tem um papelzinho pra assinar e tudo mais, mas assim, é entre você e a família. É um acordo entre ambas as partes, então não é nada muito complicado de fazer, não. E aí o que acontece? A família me pediu rematch, por quê? Porque eu não tinha muita experiência em dirigir. E eles queriam alguém com mais experiência. Eu expliquei tudo, na verdade. Eu falei que eu ainda tava fazendo aulas, que carro automático talvez fosse melhor que carro manual, enfim. Mesmo assim, eles quiseram que eu viesse, eu vim, não deu certo, então eu acabei trocando de família. Porém, eu tenho um relacionamento perfeito com essa minha primeira família. Tanto que as minhas outras famílias acabaram falando com essa minha primeira família. Ela que deu minhas referências, então eu realmente tenho um bom contato com eles. Aí o que acontece? Saí dessa família, que é perto daqui de onde eu estou, pra passar pra um lugar bem mais distante, realmente longe, sei lá, umas 3 horas daqui. E aí eu fui pra essa outra família, por quê? Comecei a procurar, e uma brasileira falou pra mim que a família era ótima, assim, falou que era tudo perfeito. Eu fiz o quê? Né? Acabei fazendo chamada de vídeo com essa família, eles me pareceram ok, e eu fui. O que acontece? Foi incrível. Incrível. Gente, essa história aqui, ó. No dia, eu cheguei numa terça-feira, na quarta-feira eu tava recebendo ligação de gente falando assim, olha, não sei se é verdade, mas essa família não é o que falaram. Na verdade, aconteceu isso com a menina, então eu acho que, assim, se for verdade mesmo, você precisa saber, porque nunca se sabe se isso de repente iria acontecer com você. Comecei a ficar pensando, cara, essa não é uma família boa, não é uma família que eu tenho que ficar. E isso realmente ficou na minha cabeça e eu falei assim, não vou conseguir. Aí acabou que o quê, gente? Eu comecei a ficar muito no quarto, comecei a ficar chateada, tipo assim, eu vou falar depressão, porque né, depressão é uma coisa, né, muito mais complexa, mas assim, talvez eu estivesse começando a ficar deprimida de estar ali. E eu pensei assim, meu, esse intercâmbio, eu gastei dinheiro com ele, sabe? Eu me esforcei, eu estudei o idioma, eu corri atrás, eu deixei minha família no Brasil, eu não vim pra cá pra isso. Eu vim pra cá pra ver, assim, um intercâmbio legal mesmo, então eu não vou aceitar isso. Decidi sair dessa família. Gente, eu saí dessa família com 3 semanas. Falei pra eles que não dava, que eu ia procurar uma outra, e aí comecei a procurar. Nisso eu encontrei uma família que é na cidade ao lado daqui. Porque como é que funciona aqui, gente? Meio que tipo assim, tem a cidade enorme, e aí tem ao redor da cidade. E aí hoje eu estou ao redor. Mas quando eu achei essa terceira família, eu estava literalmente no centro da cidade. Era uma coisa muito legal, uma coisa que eu queria super. Essa família tinha 2 meninas, e eu queria muito ir pra essa família, porque eu pensei, meu, 2 meninas, tudo que eu queria, no centro da cidade. Ok, vamos. Sério, gente, não façam isso. Procurem ter mais do que 2 pontos positivos. Sério, é no centro da cidade, 2 meninas. Não é suficiente, foi por isso que eu me lasquei de novo com essa família. Então, assim, procurem ter o máximo de feeling possível, porque senão... Não posso dizer que o intercâmbio seria ruim, mas... né? Aí, mas bom, fui pra essa família. Cara, quando eu cheguei, parecia tudo lindo. Aquela coisa de começo de intercâmbio. Parece tudo lindo, todo mundo se mostra perfeito e depois... O que aconteceu? Eu já comecei a me desentender com a mãe logo no primeiro mês mesmo. A gente já começou meio que, tipo assim... Eu sentia, na verdade, com essa família que eu tentava falar. E eles... Não é que eles não falavam comigo. Eles falavam. Mas eu sou uma pessoa que gosta de falar muito. E eles não pareciam que eles estavam tão interessados, assim, em falar comigo. Às vezes a mãe. Mas, né, o pai, normalmente eu falava e a gente, às vezes, até dava umas risadas. Só que a mãe, gente, ela parecia ser o quê? Ciumenta. Parecia que ela não gostava de mim. Que ela não queria que eu estivesse ali. Que ela tinha ciúmes das filhas dela. E era muito difícil. Gente, imagina, você contrata a pessoa pra morar na sua casa e você tem ciúmes do marido, dos filhos, tipo, sabe, por que você contratou? Porque você intercâmbio de au pair, poxa, a gente mora com a família, né? Normalmente, assim, tem as meninas sortudas que acabam indo parar em estúdios e tudo mais que a família oferece, mas normalmente você tem um quarto na família. Então, assim, você vai literalmente morar com seus chefes. É muito importante ter uma boa relação com eles. E não era o que a gente tinha nessa família, infelizmente. Poxa, eu tentei, mas assim, eu tentei no começo, depois eu acabei largando de mal. Foi um erro meu também, não vou falar que a sua família foi imperfeita. Claro que, tipo assim, eu não ter tentado mais, né, não foi a melhor coisa. Porém, pensa, gente, você vai contar uma piada, você tá rindo e a pessoa fica assim. Porque assim, das poucas vezes que a gente conversava,
ela fazia muito essa cara. E eu sempre jantava com eles e era muito desagradável, porque, tipo, a gente ficava ali na mesa, todo mundo junto, e não parecia que tinha um diálogo, sabe? Eu meio que dependia das meninas pra falar alguma coisa. E elas eram pequenas, poxa, 3 anos e a outra 4 anos. Então, assim, era um pouco difícil. Até as meninas no começo foram um pouco difíceis, mas depois ficou tudo bem. Elas entenderam que eu tava ali pra cuidar delas. E aí correu tudo bem. Só que eu tive realmente uma experiência muito ruim, muito ruim. Mas se eu tivesse que contar só essa experiência ruim, eu ia provavelmente ficar um vídeo longo. Então, assim, pra resumir, era uma família onde a gente não tinha contato, onde eu não me alimentava bem, porque eles só comiam coisas enlatadas. As meninas, no final, elas acabaram sendo um pouco complicadas também. Elas, não sei, elas não estavam mais me respeitando. E depois aconteceu isso de Covid, então, assim, tudo ficou pior ainda. E aí, a gente passou a nem comer mais juntos. Como eu não podia tirar máscara, né, no mesmo ambiente que eles, eu deveria comer no meu quarto. Então, eu descia, eles, né, deixavam tudo pronto lá, numa bandeja, eu pegava a bandeja, subia, comia no meu quarto, descia, deixava a bandeja lá embaixo e subia. Então, assim, ficou realmente uma convivência insuportável no final, insuportável. E aí, por sorte, eu acabei saindo de lá 10 meses depois, ou seja, ainda sofri, assim, 10 meses. E aí, eu viajei com os amigos, né, achei a minha nova família, antes de fazer essa viagem. Conversei com eles, cheguei até a vir aqui na casa deles uma vez, eu achei que realmente parecia uma família muito bacana e tudo mais. Viajei com meus amigos, na volta vim direto pra minha nova família. Nessa nova família eu cuido de 3 meninas, elas têm 12, 15 e 8 anos. E é uma família incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Os pais são pessoas maravilhosas. E eu relutei um pouco pra entender mesmo, assim, pra me soltar, sabe? E querer fazer parte disso. Porque intercâmbio é isso, gente. Acaba que não é uma relação só chefe, sabe? Acaba sendo uma relação um pouco amigável. Ainda que não muito, mas tem que ser, sabe? Se você só vê aquilo como chefes, vai ficar ruim. Tipo, as crianças são trabalho e os pais são os seus chefes e, tipo, vai ficar, assim, um clima um pouco insustentável. Depende de cada um. Tem gente que se dá muito bem com isso, eu não me dou bem com isso. Então o que acontece? Depois de muita relutância, eu acabei vendo que na verdade eles são mesmo assim, que eles são muito legais. A forma como eles lidam com as pessoas de fora, com os amigos deles, era a mesma forma como eles estavam me tratando. Isso foi muito importante pra mim. Foi um ponto que eu reparei que, tipo assim, ok, essa família realmente parece incrível, eles são assim e é tudo maravilhoso. Aqui eu não tenho nenhum problema com as meninas, nenhum problema. A que eu tenho menos contato é a de 12 e é menos contato porque na verdade ela é muito reservada. Então, tipo assim, eu já falo muito com ela. Então imagina que se é que eu menos tenho contato, imagina que eu mais tenho contato, gente. Porque como mais velha, é muito doido. A gente conversa muito como se a gente fosse amigas. Eu acho isso muito engraçado. Porque ela tem 15 anos só. E aí, no final das contas, eu me dou muito bem com as 3. Aqui eu faço mais coisas, na verdade, relacionadas à casa do que as meninas. Por exemplo, eu tenho que cuidar da limpeza do quarto das meninas, eu faço a janta pra família toda, eu também cuido da roupa das meninas. Não chego a lavar, eu só dobro e guardo. E também passo roupa. Então eu acabo fazendo assim mais coisas, porque elas estão relacionadas à casa do que as meninas. Só que isso é muito bom, gente. Na verdade, eu tenho lidado bem com isso, porque eu tenho uma relação muito amigável com as meninas. É mais como se a gente fosse amigas mesmo. E eu acho isso muito bom, de verdade. Depois de tudo que eu passei, aqueles 10 meses com aquela família que foi muito ruim, ter um relacionamento bom desse com essa família é muito importante pra mim. Tanto que eu vou acabar ficando até mais um ano com eles. Não estava previsto isso, estava previsto na verdade pra eu voltar pro Brasil. E aí, do nada, eles me ofereceram, eu aceitei, então vou ficar mais um tempo com eles. De tão bacana, na verdade, que tem sido a experiência com eles. Assim, depois de tudo que aconteceu, eu vendo essa experiência que eu tô tendo agora, é basicamente um tipo assim, você merece. Literalmente você merece, Deus tá te abençoando muito, porque foram 10 meses difíceis com outra família e agora aqui tem sido tudo maravilhoso, real, maravilhoso. Agora, conselhos que eu daria pra vocês. Procurem conversar com ex-au pairs quando vocês vão falar com a família, sabe? E se a família falar que não quer dar, gente, o número da ex-au pair, desconfiem. E se a au pair começar a pintar as coisas como se tudo fosse perfeito, desconfiem. E tentem fazer mais que um Skype se vocês não acharem que o primeiro foi suficiente. Eu fiz um só com todas as famílias. Na verdade, é só a terceira, no caso. Eles acabaram me ligando 2 ou 3 vezes. Mas era pra ajustar mais as coisas do que qualquer outra coisa. Mas
Mas se não, com essa família aqui foi uma só vez e com as outras duas também, então... Mas é porque eu senti o feeling. Com a segunda e a terceira não foi tanto feeling, mas a primeira e essa quarta aqui foi mais feeling. Então assim, realmente façam isso, façam mais no Skype se vocês acharem que for necessário. Converse com as ex-au-pairs. E em relação à cidade, por exemplo, porque tem muita gente que tem dúvida da cidade, eu acho que vocês não deveriam procurar pela cidade. E sim, vejam se a família é boa, se vocês gostarem, vejam as condições da cidade. Porque também se for uma cidade que é extremamente longe do centro e que vocês não vão poder ver amigos ou fazer amigos com mais facilidade, também vai ser complicado, né? Imagina você ter que, sei lá, domingo você não tem ônibus, domingo você já não sai, sabe? Então, veja a família depois das condições da cidade, porque, assim, essas coisas tem que casar. Por mais que você tenha pouco ônibus, porque eu, por exemplo, não tenho, assim, muitos ônibus. Meu último ônibus pra voltar pra casa, por exemplo, é 8h45 da noite. Tô pior que a Cinderela, né, gente? Que a Cinderela ainda entrava às meia-noite. Mas, assim, brincadeiras à parte, essa minha família, apesar de morar longe e ter esse negócio do ônibus, eu não me arrependo de forma alguma de ter escolhido eles. Tá aí uns conselhos que eu dou pra vocês. Façam muitos amigos. Assim, tem uma rede de amigos brasileiros também. Por quê? Porque, assim, no final das contas, brasileiro se entende, sabe? E amigos au pairs também, porque, assim, são eles que vão te entender mais ainda sobre qualquer coisa que você esteja passando e talvez eles não possam te acolher no quesito de pegar você e levar pra casa caso você tenha algum problema. Porque, assim, no final das contas, todo mundo é au pair, não tem como se abrigar alguém. Mas essa pessoa, gente, o apoio que os amigos vão dar pra vocês é, assim, incrível. Então, tenham a rede de amigos de vocês. Aí, no mais, é isso. Em questão de conselho, essas coisas, acho que no mais é isso. Agora, uma coisa importante, quanto eu gastei pra vir pra cá? Bom, eu acho que eu devo ter gastado em torno de 5.000, meio que 5, 6, mas assim, não leve em consideração tanto o que eu gastei, porque primeiro que eu tirei carteira de motorista, que era uma coisa que não era necessária, segundo que eu precisei tirar meu passaporte, que eu não tinha, eu precisei comprar mala, que eu também não tinha, eu acabei comprando coisas assim que eu não tinha que se fazer necessário. Então assim, se você tem seu passaporte, por exemplo, já é um gasta menos. Se você tem sua carteira de motorista, um gasta menos, mas se você também não quiser tirar sua carteira de motorista, gasta menos, entendeu? Normalmente, o que a galera gasta, assim, a galera que economizou mesmo, gastou em torno, tipo assim, 2, 3 mil. Então dá pra economizar super, gente, porque realmente, se você não tem passaporte, isso que vai ser um gasto, mas você ter que fazer seu cadastro ali no site Au Pair World e começar a falar com as famílias, não te dá gasto, né? Depois tem as passagens. Então, assim, quanto menos coisas vocês tiverem que ir atrás, seja pra comprar ou pra resolver, mais barato fica. Essa é a verdade. Então, levem mais em consideração que esse intercâmbio pode custar realmente de 2 a 3 mil. E é isso, gente. Eu quero agradecer a Samara por ter me dado a oportunidade de ter vindo aqui pra contar um pouco sobre as minhas experiências do intercâmbio. Então, muito obrigada. E eu vou pedir pra ela deixar minha rede social também aí anotado, caso alguém queira, porque lá no meu Instagram eu falo um pouco sobre minhas experiências aqui também. Tem alguns IGTV lá também. Nossa, já ia falar em francês. E é isso. Às vezes eu mostro minha rotina lá. Então, obrigada, gente, por terem assistido o vídeo até aqui. E muito obrigada pela oportunidade. Bom, então por hoje foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se você gostou desse vídeo, conhece alguém que vai gostar de saber sobre esse vídeo, vai fazer o processo de au pair pra França e precisa saber das informações que foram passadas aqui, envie esse vídeo pra essa pessoa e até a próxima!